O assunto sobre o qual vou falar hoje, no entanto, é um assunto em relação ao qual isso não é verdade. Com relação à área de comércio internacional, com relação à questão de se é desejável que um país tenha livre comércio ou tarifas e outras restrições sobre importações e exportações, nessa área em particular. Economistas têm falado quase a uma só voz por cerca de 200 anos, desde o pai da economia moderna, Adam Smith, publicou seu grande livro, A Riqueza das Nações, em 1776, o mesmo ano em que a Declaração de Independência foi adotada. Foi emitido neste país. Desde então, a profissão de economista tem sido quase unânime sobre a questão da desejabilidade do livre comércio. Claro. Completa unanimidade é algo quase impossível. E de vez em quando, há alguns desvios do caminho reto e estreito. Quase sempre, essas divergências não refletiram um desacordo com a mensagem fundamental de Adam Smith. Não um desacordo de que no mundo ideal, o livre comércio seria o melhor de todos os caminhos possíveis, mas tendem a refletir circunstâncias especiais da época. Talvez o desvio mais famoso tenha sido feito pelo mais notável, e alguns diriam notório, dos economistas modernos, John Maynard Keynes. O economista inglês, que deu seu nome à Revolução Keynesiana, em 1931, durante a Depressão. John Maynard Keynes, que havia sido um defensor do livre comércio durante toda a sua vida, declarou-se em alguns artigos na Grã-Bretanha a favor de se afastar do livre comércio e de introduzir tarifas. Ele fez isso não porque achasse que essa era, por si só, a melhor política, mas porque ele achava que a melhor política era politicamente inviável. Na opinião dele, a política correta para a Grã-Bretanha, naquela época, era abandonar o padrão ouro. Terminar uma taxa de câmbio fixa, permitir que a libra esterlina seja uma moeda de mercado livre, cujo preço seria determinado no mercado, como é agora, claro, em um mundo de taxas de câmbio flutuantes hoje em dia. Mas Keynes, um economista, julgou politicamente que não era viável para que a Grã-Bretanha abandonasse o padrão ouro. Tarifas são um passo, são uma alternativa à desvalorização. Afinal, dá quase na mesma coisa se, por um lado, o preço da libra esterlina foi alterado dos $4,80 e poucos centavos, que então foi um prêmio para, digamos, $4. Isso tornaria os produtos britânicos mais baratos para os estrangeiros, faria os produtos estrangeiros mais caros para a Grã-Bretanha, e assim resolveria o problema do balanço de pagamentos que estavam enfrentando. Essa é uma maneira de fazê-lo, e a melhor. Mas ele achava que isso era politicamente inviável, e que dava no mesmo introduzir uma tarifa sobre importações e um subsídio às exportações. Isso é uma forma indireta e disfarçada de desvalorização. E assim Keynes defendia essa forma disfarçada. Seu julgamento político? Era como o de muitos economistas falam. E cerca de 3 semanas, depois de ele apoiar uma tarifa com esses argumentos, a Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. Posso dizer que esta não é uma história isolada. Os economistas, na minha opinião, têm merecido, quando propõem soluções de segunda, melhor na área em que são especialistas, nomeadamente economia, por previsões políticas que fazem sobre a viabilidade política em uma área em que não são especialistas. De qualquer forma, Keynes tinha uma mente muito flexível e, em uma semana, depois de a Grã-Bretanha sair do padrão ouro, ele retirou o seu apoio às tarifas. Ele publicou um artigo dizendo: agora que abandonamos o padrão ouro, não há mais razão para tarifas. Retorno aos meus princípios de livre comércio.
Satya. Mas depois, quando ele se retratou, quando reimprimiu essa retratação em um livro de ensaios, ele acrescentou uma nota de rodapé, que é uma nota muito reveladora, porque mostra o quanto de dano pode ser causado pela tendência das pessoas de pregar a segunda melhor solução. E ele disse na sua nota de rodapé, e eu cito: nem todos os meus amigos do livre comércio se mostraram tão preconceituosos quanto eu pensava, pois depois que uma tarifa não era mais necessária, muitos deles foram encontrados votando a favor dela. Em outras palavras, muitas vezes é mais fácil orientar as pessoas na direção errada do que reverter isso e colocá-las de volta na direção certa. Agora, à medida que frequentemente, argumentou que a razão pela qual temos políticas econômicas ruins é porque os especialistas discordam. Que se apenas os especialistas concordassem, se todos os economistas estivessem de acordo, então teríamos uma política econômica excelente e boa. O caso do livre comércio e da tarifa é um claro contra-exemplo. desvios como Keynes, mas muito poucos outros. E você, sim, exceto pelo caso da Grã-Bretanha, a partir da revogação das leis do milho, em 1846, até a Primeira Guerra Mundial, quando por quase um século a Grã-Bretanha teve comércio livre e completo, sem tarifas de qualquer tipo, exceto por esse caso. Tarifas foram amplamente difundidas. Os Estados Unidos tiveram tarifas durante todo o século XIX. Ele teve tarifas em 1929, uma das medidas, o infame projeto de lei tarifário Smoot-Hawley, que aumentou fortemente as tarifas, foi responsabilizado por algumas das dificuldades subsequentes nos Estados Unidos e no mundo. Hoje, temos um movimento generalizado por proteção. Pressões da indústria do aço, lamento dizer, bem-sucedidas, para que o governo tome medidas para restringir as importações de aço. Os chamados acordos voluntários para restringir as importações de aparelhos de televisão do Japão e de têxteis, de Hong Kong e da Coreia, e eu não sei de onde mais, e de sapatos da Itália. Temos uma pressão crescente por cotas para importação de petróleo e de outros produtos. Temos uma preocupação generalizada de que, de alguma forma ou de outra, um dólar enfraquecido, a queda no preço do dólar em termos do marco, ou em termos do franco suíço, ou do iene, que um dólar enfraquecido, nesse aspecto, requer que o governo imponha restrições às importações ou subsidie as exportações. E a questão interessante, e a questão que quero explorar com você hoje, é por que é assim? Essa proteção, interferência com o comércio Tem internacional, sido tão generalizado, apesar do quase uniforme, condenação de tais medidas por economistas, que você tem o consenso profissional, de um lado, e a prática observada, por outro lado, que se afasta tão drasticamente desse acordo. o risco A político razão é bastante direta. A razão política. é mesmo os interesses por proteção essa estão concentrados. imprensa. As pessoas que são prejudicadas pela Proteção são espalhadas e difundidas. de fato, a própria linguagem mostra a pressão política. Chamamos uma tarifa de medida protetora. Protege? Protege o consumidor. Funcionam muito bem contra uma coisa. Protege o consumidor contra preços altos. E ainda assim chamamos isso de proteção. O que você está fazendo? Tende a produzir um único produto. Tendemos a comprar 1001 produtos. Se impusermos uma tarifa sobre o aço,
ou restringirmos as importações de aço de outras maneiras, as pessoas que se beneficiam são visíveis, claras, disponíveis e aparentes. O interesse do restante de nós é muito difuso. Cada um de nós pagará alguns centavos a mais. Não temos o mesmo interesse em nos opor. Se eu puder citar um caso muito mais extremo, que você pode pensar que não se enquadra na categoria de proteção, mas Ainda faz. temos um programa de subsídios para a marinha mercante, a indústria marítima. Isso é realmente proteção, porque o que estamos fazendo é tomar medidas para evitar o uso de navios estrangeiros, ou seja, de importar os serviços de transporte de mercadorias. Essas medidas Beneficiar a marinha mercante através de subsídios para a construção naval, através de subsídios operacionais e assim por diante, envolvem uma despesa total a cada ano de aproximadamente 600 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 15 mil dólares por ano para cada uma das 25 mil pessoas afetadas. Pode ter certeza de que elas têm todos os incentivos para gastar muito dinheiro em lobby, em doações para candidatos políticos e assim por diante, para ver isso continuar. Cerca de 600 milhões de dólares. Com uma população de 200 milhões de pessoas, isso equivale a 3 dólares para cada um de nós. Qual de nós vai até Washington fazer lobby com o nosso congressista para evitar esses 3 dólares extras de impostos? No entanto, Bem, em um nível superficial, é muito fácil ver porque temos tarifas e outras medidas restritivas, como os subsídios marítimos e as recentes cotas de importação, porque o interesse do produtor está concentrado e confuso. Está difuso? O interesse do consumidor está difuso. Bem, não é realmente uma resposta totalmente satisfatória. Deixe-me dar outro exemplo exatamente da mesma coisa. Por que temos tido apoios de preços para produtos agrícolas? Para abordar um assunto de interesse especial aqui e onde há interesses especiais envolvidos. Todos nós somos um interesse especial. É apenas o outro que é um interesse especial. Por que tivemos o apoio de preços agrícolas? Esse é exatamente o mesmo argumento. E os apoios de preços agrícolas são, novamente, uma medida que será difícil, muito difícil, encontrar qualquer economista, exceto um pequeno número de economistas agrícolas em escolas na região agrícola. Será muito difícil encontrar qualquer economista que apoie os apoios de preços agrícolas. Eles são outro caso em que o consumidor está simplesmente sendo protegido contra preços baixos. Por que os temos? Porque o interesse agrícola tem sido concentrado e o interesse do consumidor é difuso e generalizado. Porque você tem um grupo relativamente pequeno de pessoas que se consideram tendo muito em jogo. E, portanto, eles conseguem ser mais eficazes politicamente do que o interesse do consumidor disperso. Muitas vezes pensamos que este é um país onde temos o governo da maioria. Isso é verdade. É uma democracia. Elegemos pessoas para o Congresso. Sim, temos o governo da maioria. Mas é um tipo muito especial de maioria. É uma maioria formada por uma coalizão de minorias. Se você quer ser eleito para o Congresso, a maneira de fazer isso é encontrar 3% das pessoas que dirão a você: se você votar nisso, votaremos em você, independente do mais que você fizer. Então você encontra mais 3% e mais 3%. E constrói uma maioria de 51%, consistindo em uma coalizão de interesses especiais. E ainda assim, isso exagera o caso. Porque isso também é verdade. Que grupos concentrados especiais desse tipo nunca conseguiram impor sua vontade. A menos que pudessem fazer um caso plausível de que era de interesse geral, do país como um todo, para promover seus interesses especiais. Os interesses mercantis não teriam conseguido o que queriam, a menos que tivessem sido capazes de convencer, pelo menos, uma grande fração do público, de que havia uma razão genuína de segurança nacional para manter uma marinha mercante. Então, a pergunta. De certa forma, se descermos deste nível superficial para um nível mais profundo, a pergunta é: por que isso?
que os economistas não conseguiram persuadir o público das virtudes de uma política de livre comércio. Afinal, o argumento a favor do livre comércio é basicamente um argumento muito simples. Deixe-me apresentar o argumento que Adam Smith fez há 200 anos. É tão persuasivo agora quanto era antes. E cito: em todos os países, sempre é e deve ser do interesse do grande corpo de pessoas comprar o que quiserem, daqueles que vendem mais barato. A proposição é tão evidente que parece ridículo fazer qualquer esforço para prová-la. Nem poderia jamais ter sido posto em questão se não fosse a sofismática interessada dos comerciantes e fabricantes que confundiram o bom senso da humanidade. Seu interesse é nesse aspecto diretamente oposto ao do grande corpo do povo. A razão básica, acredito, pela qual os economistas não conseguiram convencer o público é aquela a que já aludi. Isso é sugerido pelo título de um ensaio famoso, escrito há muitos anos por um grande economista, Wesley Mitchell. O título do seu ensaio era A Arte Retrógrada de Gastar Dinheiro. E ele perguntou: por que é que todos nós somos tão sofisticados sobre as atividades nas quais ganhamos a vida? E tendemos a ser tão pouco sofisticados e retrógrados? E a resposta dele foi a que eu já mencionei. E cada um de nós tende a estar envolvido, geralmente, em apenas um tipo de atividade produtiva. Passamos nossa vida de trabalho, 40 horas por semana, ou 60 horas por semana, seja o que for. Como trabalhador produzindo um produto, como comerciante distribuindo um bem, como professor, bem, 40 horas por semana ensinando é um pouco longo, mas devemos estar dedicando algum tempo assim em atividades auxiliares relacionadas. E a maioria de nós faz isso. Por outro lado, cada um de nós compra 1001 coisas. E é perfeitamente compreensível, portanto, que dediquemos muito mais atenção e interesse à maneira como obtemos nossa renda do que às medidas que afetam como a gastamos. Mas, infelizmente, este retrocesso. Parte do gasto de dinheiro leva a visões errôneas em muitas direções, e não apenas na área da tarifa e da proteção. Por exemplo, o discurso público tende a ser conduzido em termos de empregos, como se um grande objetivo fosse criar empregos. Agora, esse não é nosso objetivo de forma alguma. Não há problema em criar empregos. Você pode criar qualquer número de empregos e fazer as pessoas cavarem buracos e preenchê-los novamente. Queremos empregos assim? Empregos são uma crise. Temos que trabalhar para viver. Enquanto, se você ouvir a terminologia, poderia pensar que você tem que trabalhar. Agora, alguns de nós vivem assim. Existem os viciados em trabalho, assim como existem os alcoólatras, e alguns de nós vivem para trabalhar. De certa forma, os objetivos nacionais adequados são ter o menor número possível de empregos. Ou seja, a mínima quantidade de trabalho para a maior quantidade de produto. Na área do comércio internacional. A linguagem é quase sempre sobre como devemos exportar. E o que é realmente bom é uma indústria que produz exportações. E se compramos do exterior e importamos, isso é ruim. Mas com certeza isso também está invertido. O que enviamos para o exterior, não podemos comer, não podemos vestir, não podemos usar para nossas casas. Os bens e serviços que enviamos para o exterior, nossos bens e serviços não estão disponíveis para nós. Por outro lado, os bens e serviços que importamos, eles nos fornecem televisores que podemos assistir, automóveis que podemos dirigir, com todo tipo de coisas agradáveis para usarmos. O ganho do comércio exterior é o que importamos. O que exportamos é o custo de obter essas importações. E o objetivo adequado para uma nação, como Adam Smith colocou, é para arrumar. Assim, conseguimos o maior volume possível de importações
por um volume de exportações o menor possível. Isso se estende à terminologia que usamos. Já me referi à terminologia enganosa de proteção. Mas quando as pessoas falam sobre um equilíbrio comercial favorável, o que esse termo passou a significar? Passou a significar que exportamos mais do que importamos. Mas do ponto de vista do nosso bem-estar, isso é um balanço desfavorável. Isso significa que estamos enviando mais bens e recebendo menos. Cada um de vocês, em sua casa particular, saberia melhor do que isso. Vocês não consideram como um balanço favorável quando tem que enviar mais bens para receber menos? Isso está chegando. É favorável quando você pode conseguir mais enviando menos. Essa tendência Concentrar-se no lado produtivo das nossas vidas e negligenciar o lado do consumo é reforçado pelo fato que, mesmo para o lado produtivo de nossas vidas, os efeitos visíveis das tarifas são bons. Os efeitos invisíveis das tarifas são ruins, mesmo no lado produtivo. Já me referi ao caso do aço. É perfeitamente claro que se você restringir as importações de aço, há alguns trabalhadores na indústria do aço que terá empregos que não teria de outra forma. Os efeitos benéficos de uma tarifa para eles são perfeitamente claros. Mas se importarmos menos aço, estrangeiros ganham menos dólares. Eles têm menos dólares para gastar neste país. Existem pessoas em todo o país que não terão empregos produtivos, porque as exportações não se desenvolvem. Aqui, eu não deveria ter que explicar isso em grandes detalhes aqui no Kansas. Este é um grande estado agrícola. A agricultura é um dos nossos principais, os produtos agrícolas são uma das nossas principais exportações. Os efeitos prejudiciais das importações de aço são reduzir empregos na agricultura. Mas isso é invisível. As pessoas que poderiam estar produzindo bens para vender no exterior não fazem. Não fazem. Então, longe dos olhos, longe do coração. E como resultado, tanto do lado do consumo quanto do lado dos produtores, você tem um interesse especial concentrado versus o interesse geral difuso. Mas então você me dirá, o que há de errado com todos esses belos argumentos que ouço? O que há de errado com os argumentos de George Meany na convenção da AFL-CIO, de que os trabalhadores americanos de alto salário estão sendo injustamente competidos pelos trabalhadores estrangeiros de baixo salário, que temos que proteger nossos trabalhadores americanos e seu padrão de vida da competição de estrangeiros no Japão, ou Coreia, ou em algum outro lugar que estão dispostos a trabalhar por muito menos do que o trabalhador americano. O que há de errado com esse argumento? Bem, em primeiro lugar, o que significa um salário alto e um salário baixo? O trabalhador japonês é pago em ienes. O trabalhador americano é pago em dólares. Como eu sei quantos dólares equivalem a quantos ienes? Deixe-me abordar isso de uma forma um pouco mais indireta. Você pode ver a falácia neste argumento, eu acho, mais claramente. Levando a um caso extremamente extremo. Vamos considerar o caso mais extremo de todos. Suponhamos que na taxa de câmbio existente, seja qual for, Japão, para usar o exemplo que é o alvo favorito de críticas, Japão poderia nos vender por menos em tudo. Que um japonês pode produzir qualquer coisa que você nomeie amplamente. Desde trigo e soja até televisores e automóveis. Mais barato do que nós podemos. E vamos ver o que aconteceria. Nós nos apressaríamos em comprá-los. Os vendedores japoneses seriam pagos por eles em dólares. O que eles fariam com os dólares? Nada para eles comprarem nos Estados Unidos, porque, por suposição, tudo é mais barato no Japão. O que é que então fariam com os dólares? Se estariam dispostos a queimá-lo,
ou enterrá-lo no Oceano Pacífico. Ah, isso seria maravilhoso. Mas é claro, os japoneses não vão fazer isso. Eles não vão trabalhar e produzir bens para enviar para cá, a fim de obter pedaços de papel que vão queimar. Eles querem obter bens e serviços. E quando descobrem que não há bens e serviços americanos, que são mais baratos do que os do Japão, eles dirão, bem, pois é melhor eu converter esses dólares de volta em ienes. Mas quem vai vender-lhes ienes? Por que alguém venderia ienes para ele? Porque aqui, se eu tiver ienes, posso comprar os produtos japoneses, por suposição, mais barato. Então, ninguém estaria disposto a vender ienes. Bem, vamos supor, para começar, o preço, a taxa de câmbio entre o dólar e o iene era, como foi por muito tempo, 350 ienes por dólar, ou $1 compraria 360 ienes. Bem, então essas pessoas que tinham todos esses dólares... Então eu diria, nossa... para elas, diriam, se você me vender alguns ienes, eu te darei $1 por 300. Não, diz o dono da pousada. Dê por 300 ienes pro dólar. Os produtos americanos são demasiado caros. Eles não valem a pena. Certo, eu vou te dar $1 por 200 ienes. E você pode ver o que aconteceria. O preço da... That's not, Até quando? são os produtos japoneses para os americanos. Quanto mais dólares Ainda por um você... iene, os produtos americanos mais baratos Parece bom. estão para o Japão. E assim, o efeito disso teria que ser que o iene aumentaria de preço até que não fosse mais verdade. Que todos os produtos dos Estados Unidos eram mais caros do que todos os produtos japoneses. Porque à medida que o iene se tornava mais caro, Os produtos japoneses se tornariam mais caros para os cidadãos dos Estados Unidos, em dólares, e os produtos americanos se tornariam mais baratos para os japoneses em ienes. E isso continuaria até aproximadamente, em média, O valor dos bens que os Estados Unidos venderiam. E nesse ponto, o preço do iene em relação ao dólar estaria em um nível apropriado. Agora eu simplifiquei esta história, porque além disso, essas transações bilaterais entre os Estados Unidos e o Japão, é claro, esses fluxos de comércio tomarão direções indiretas. Os japoneses gastarão alguns de seus dólares no Brasil. E os brasileiros, por sua vez, gastarão seus dólares nos Estados Unidos. E os dólares podem circular de maneiras muito indiretas. Mas o princípio é o mesmo. 1,5. Bens dos Estados Unidos ou de outros. E, de novo, a situação real está oculta. Complexo. Pelo fato de que, além dos fluxos de bens e serviços, há também investimentos no exterior. Os Estados Unidos, ao longo do século XIX, durante o período em que estávamos crescendo e nos tornando o país economicamente mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos tiveram um déficit no balanço de pagamentos. Déficit comercial quase todos os anos. Por quê? Porque os Estados Unidos eram um país em que os estrangeiros queriam investir capital. Os britânicos estavam produzindo bens e enviando-os para nós em troca de pedaços de papel. Não aqueles pedaços de papel verdes, mas diferentes pedaços de papel. títulos. Prometer pagar de volta? Uma soma de dinheiro, mais tarde, mais juros sobre ela. E os britânicos consideravam isso um bom investimento. E achavam que valia a pena nos enviar mercadorias para obter esses papéis. E não havia nada de errado com isso. Pelo contrário, nós nos beneficiamos ao ter investimento estrangeiro aqui, que nos permitiu desenvolver mais rapidamente, e os britânicos se beneficiaram obtendo um maior rendimento sobre suas economias do que poderiam ter conseguido em qualquer outro lugar. No século XX, isso foi revertido. Tivemos o que foi chamado de balanço comercial favorável, porque os cidadãos dos Estados Unidos estavam descobrindo que poderiam obter um retorno maior para seu dinheiro.
investindo no exterior do que poderiam em casa. E como resultado, estávamos enviando bens para o exterior em troca daquelas peças de papel. Novamente, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, sob os programas de ajuda externa americana e do Plano Marshall, estávamos fazendo doações para o exterior. Estávamos enviando bens e serviços para o exterior. Como uma expressão, nossa crença de que isso foi uma contribuição para um mundo pacífico. Então a situação é mais complicada, mas o ponto fundamental é o mesmo. Enquanto você tiver uma taxa de câmbio livre, que é livre para determinar no mercado o preço do dólar em termos de iene, não há problema de balanço de pagamentos. Não há sentido em que a indústria americana esteja em risco de ser prejudicada e destruída por indústrias estrangeiras. Deixe-me colocar a questão de forma um pouco diferente. Suponha, em média, um trabalhador americano é aproximadamente 2 vezes mais produtivo que o trabalhador japonês médio. É mais ou menos essa a situação. Em média, o trabalhador americano leva para casa, como pagamento por sua atividade, uma quantia de dinheiro que comprará uma cesta de bens aproximadamente 2 vezes maior do que a que seu colega japonês pode comprar. Se esse for o caso, não podemos nos dar ao luxo. Bem, isso é um pouco de exagero. Não deveríamos nos dar ao luxo, não deveríamos utilizar qualquer trabalhador americano em uma atividade em que ele seja menos que 2 vezes eficiente. Isso é o que foi chamado há 150 anos, no jargão da economia, de princípio da vantagem comparativa. Espera um minuto. Isso não significa que vale a pena produzir tudo em casa. Devemos concentrar nossos esforços nas atividades em que somos mais eficientes. Deixe-me explicar de uma forma simples, em uma ilustração doméstica. Eu tenho um advogado que é um ótimo datilógrafo. Isso significa que ele deveria dispensar sua secretária e digitar suas próprias cartas? Ele pode ser um melhor digitador do que sua secretária. Mas se ele é apenas 1,5 vezes melhor como digitador, mas 5 vezes melhor como advogado, tanto ele quanto a secretária saem ganhando se ele se concentrar e ela se concentrar em digitar as cartas. Ou nos dias de hoje, eu diria, ela se concentra em fazer a advocacia e ele se concentra... Estou digitando tudo isso? Acontece que eu tenho uma filha que é advogada, então isso é pessoal e geral. À luz de toda essa análise, vamos considerar algumas questões atuais. Considere o caso do aço. E quanto ao argumento de que precisamos de uma indústria siderúrgica para a nossa defesa nacional? Bem, sabe, houve uma famosa declaração de, acho que foi Emerson, que o patriotismo é o último refúgio do canalha. E todos nós somos sinceros sobre isso. Ninguém, você sabe, é a maior capacidade humana que temos. Não de raciocinar, mas de racionalizar. Mas e a validade desse argumento? Tem 2 coisas a serem ditas sobre isso. Ter comércio livre, completo, em aço. Não há a menor chance no mundo de que a indústria siderúrgica dos Estados Unidos desapareça. As vantagens de estar perto das fontes de fornecimento, das fontes de combustível, do mercado, certamente garantiria que teríamos uma indústria siderúrgica muito grande. Pode ser que as importações estrangeiras somassem 15%, 20%, 30% do total. Mas no que diz respeito às nossas necessidades de defesa nacional, na medida em que não pudéssemos satisfazê-las importando aço do exterior, teríamos sempre uma indústria siderúrgica doméstica. Mas, em segundo lugar, pergunte a um especialista em aço se antes de construir uma fábrica, ele faz estimativas do custo de construção. Ele vai olhar para você como se estivesse louco e dizer, claro que eu faço estimativas. Eu vou dizer a ele, agora diga-me, você faz estimativas de construir de apenas uma maneira? Ah não, nós fazemos estimativas de construir de várias maneiras alternativas e depois escolhemos a melhor. E minha resposta padrão ao homem do aço, que apresenta um argumento de defesa nacional, é dizer que quando a indústria siderúrgica
apresenta a este país estimativas de custo de maneiras alternativas de prover nossa segurança nacional. Porque existem muitas maneiras. Se o problema é o aço, você pode estocar aço. É a coisa mais fácil do mundo de estocar. Parte dele pode enferrujar, mas isso não é um problema muito grave. Além de estocar, você pode manter algumas indústrias de aço inativas, da mesma forma que mantemos navios fora de serviço e assim por diante. Existem muitas alternativas. Você já viu algum orçamento da indústria do aço sobre quanto custaria proteger nossa segurança nacional de uma forma ou de outra? A mesma coisa era verdade, tá? Tem sido verdade ao longo dos anos, do argumento contínuo, pelos interesses do petróleo de que deveríamos ter. Em um ponto era uma cota de importação de petróleo, depreciação percentual, todo tipo de outras coisas. Acredito que é uma desculpa e não uma razão. E quanto a esse argumento de concorrência desleal? E quanto ao argumento de que os japoneses vendem seus produtos abaixo do custo? Bem, tudo o que posso dizer é que quanto mais dumping, melhor. Se o governo japonês é tão... Você é um menino. Para tributar seus contribuintes, a fim de nos enviar televisores e outras coisas abaixo do custo, por que deveríamos, como nação, recusar a ajuda externa reversa? E quanto a... Não o preço. Esse problema do preço do dólar norte-americano, o enfraquecimento do dólar no exterior. É um problema artificial, ao qual não devemos prestar atenção. O mercado estabelecerá um preço, deixe que o faça. No que diz respeito a nós, como nação, o mais importante é colocar a nossa casa em ordem internamente. Se seguíssemos políticas internas que eliminassem a inflação e proporcionassem as bases para um crescimento econômico sólido e saudável, o preço do dólar nos mercados de câmbio estrangeiro se ajustaria por conta própria. E se seguirmos políticas como temos feito, uma inflação em constante aumento, ou uma inflação instável, devo dizer, altos e baixos, bem, então, claro, o dólar vai perder valor internamente e valerá menos no exterior do que valeria de outra forma. Não é um problema. Volto novamente ao problema da política agrícola aqui, da política agrícola. Essa é uma área que tem sido diretamente relacionada ao comércio exterior. Você se lembrará de alguns anos atrás, quando houve um grande escândalo sobre a extensão em que os Estados Unidos subsidiaram a União Soviética. Vendendo. Agricultura. Produtos a um preço abaixo do preço doméstico. Mas considere o problema da política agrícola. Já expressei a opinião de que não há interesse nacional algum em apoiar preços agrícolas ou em tentativas do governo de manipular o preço dos produtos agrícolas, assim como não há em tentativas do governo de manipular o preço do aço ou de qualquer outro produto. A agricultura é uma das nossas principais indústrias de exportação. É uma área em que temos sido incrivelmente eficientes, na qual podemos produzir bens e competir com quase todo mundo no resto do mundo. Não há nada que seria mais do interesse próprio do produtor agrícola do que os Estados Unidos ter comércio completamente livre. Isso geraria uma maior oferta de dólares no exterior para produzir um mercado melhor para os produtos norte-americanos. Apresento a você que quanto mais... O movimento em direção ao suporte de preços agrícolas é uma visão muito míope. Só pode ter o efeito de ou destruir mercados de exportação ou exigindo que o governo novamente subsidie as exportações. Se tivermos um preço artificialmente alto, que está acima do mundo, ninguém no mundo vai comprar produtos americanos. Alguém ou outro vende para ele na feira mundial. Irmãos, o sistema de preços agrícolas internos artificialmente altos requer necessariamente um sistema de subsídios governamentais para a exportação de trigo no exterior.
Apresento a vocês que isso não é do interesse do consumidor americano, não é do interesse do contribuinte americano. Então, certo ou errado, não é do interesse do agricultor americano. O que fazemos a partir daqui? Qual é a resposta? Suponha, poderíamos ter tanto sucesso quanto os britânicos tiveram nas décadas de 1820 e 1830, iniciar uma cruzada nacional para avançar em direção ao livre comércio. O que devemos fazer? Muitas pessoas dizem que o que devemos fazer nos machucam e nos machucam também, sem dúvida. Eles diminuem a eficiência da divisão internacional do trabalho. Eles nos prejudicam e a si mesmos. Mas se impusermos tarifas em troca, nós apenas os machucamos. E a nós mesmos ainda mais. É difícil para mim ver qualquer justificativa em nos prejudicarmos para prejudicar outra pessoa. Isso não é uma política muito sensata. Além disso, não funciona. Temos tentado, há muitos anos, envolver-nos em reduções tarifárias recíprocas. De vez em quando, alguma passa, mas no geral, tem sido uma política muito mal sucedida. Agora, acredito que deveríamos, a política correta para nós, não estou dizendo que faremos, mas a política correta para nós seria agir como a grande nação que somos. Dizer que não vamos determinar o que fazemos com base no que Hong Kong, Coreia e Japão fazem. São uma grande nação. E unilateralmente, por conta própria, vamos remover todas as barreiras ao comércio internacional. Não vamos fazer isso da noite para o dia. As pessoas fizeram planos com base nas tarifas existentes. Vamos considerar um período de 5 anos ou um período de 10 anos. Isso é importante. Mas vamos a cada ano reduzir 1/5 de cada barreira tarifária. Eliminar todos os subsídios às exportações em 1/5. E ao longo de um período de 5 anos, chegar a um ponto em que não tenhamos tarifas e nem subsídios para exportar. Devemos fazer isso e também devemos nos manter completamente fora do mercado de câmbio. Seu governo, em seu nome, tem especulado no mercado de câmbio nos últimos 7 anos e até o ano passado, sem contar a especulação deste ano, custou-lhe 550 milhões de dólares em perdas nessas transações. Dinheiro jogado fora. Vamos parar com isso. Qual é a chance de seguirmos essas medidas? Bem, eu francamente acho que a chance é 0. E ainda assim a esperança é eterna. Se sabemos a direção final, na qual queremos ir, então isso aumentará as chances de que os passos separados que nós damos sigam nessa direção, em vez de se afastarem dela. Além disso, volto para o meu mentor, Adam Smith. Não apenas os preconceitos do público, mas o que é ainda mais incontrolável, os interesses privados de muitos indivíduos o opõem irresistivelmente. Ele escreveu isso em 1776, 70 anos depois, a Grã-Bretanha tinha comércio totalmente livre. O que ele disse ser impossível e absurdo foi realizado, um dos poucos lugares em que ele estava errado. Esse movimento em direção ao comércio, totalmente livre, anunciou o grande período de prosperidade e glória da Grã-Bretanha. E desde que a Grã-Bretanha se afastou do livre comércio, ela tem declinado em prosperidade e glória. Não quero dizer que essa seja a única razão para o seu declínio, com certeza não é. Mas não é uma razão sem importância. Da mesma forma, os Estados Unidos têm sido uma grande nação e prosperamos, apesar das tarifas e das restrições ao comércio. Mas poderíamos dar um grande exemplo ao mundo e beneficiar o mundo como um todo, contribuindo não apenas para a prosperidade, mas para a paz ao redor do mundo. Ao avançar na direção do livre comércio, porque, mais uma vez, retorne à experiência britânica, o século do livre comércio também foi o século da maior paz internacional. Por quê? Porque se você eliminar o governo dessas questões, permitirá que os indivíduos lidem uns com os outros. Se você introduzir proteções, tarifas, restrições ao comércio, elas se tornam questões de disputas entre governos. E são uma enorme fonte de divisão.
Então, em nome tanto da prosperidade quanto da paz mundial, há poucos passos que poderíamos dar que contribuiriam mais do que uma mudança completa em direção ao livre comércio. Obrigado. Sim, senhor. Minha pergunta é sobre o petróleo do norte do Alasca. Por que não o vendemos para o Japão? Quais seriam as implicações de fazer isso? Não há nenhum. A única razão pela qual não o vendemos para o Japão é a mesma razão pela qual temos tarifas, proteções e apoios de preços estrangeiros, por causa do interesse nacionalista protecionista. De um ponto de vista econômico, não há dúvida alguma de que é absolutamente absurdo para que o petróleo do Alasca seja enviado para a Califórnia, transportado por caros meios terrestres para o meio oeste, enquanto o Japão está importando petróleo do Oriente Médio. Se você permitisse que os mercados funcionassem, não haveria problema. Não há dúvida de que o petróleo do Alasca iria para o Japão. Mas este é outro caso, em que o que é sensato está sendo impedido por uma política governamental errônea. Na minha opinião, em nenhum lugar nos últimos anos a política governamental fez mais mal do que na área de energia, em que temos dito que é antipatriótico produzir petróleo. E se você produzir petróleo, vai ser atingido por um imposto pesado. É patriótico importar petróleo. E vamos subsidiar a importação de petróleo do exterior. É absolutamente absurdo. Sabe, o governo dos Estados Unidos tem uma capacidade única de inverter as coisas. Nos dias do senhor Eisenhower, ele foi o nosso maior presidente do pós-guerra. Então, na minha opinião, mesmo que ele tenha vindo do Kansas. Então, eu não sou mas ainda é um fato muito fascinante que os interesses petrolíferos neste país e as pessoas neste país estavam preocupados com a concorrência do petróleo estrangeiro barato. Então, induziram o presidente Eisenhower a impor uma cota de importação na produção de petróleo estrangeiro barato. Assim, quando o petróleo estrangeiro era barato, insistimos em usar o nosso petróleo caro e escasso e não usar petróleo estrangeiro barato. Agora, nos últimos 3 anos, a situação se inverteu. O petróleo estrangeiro está caro e difícil. E o petróleo dos Estados Unidos é mais barato e mais facilmente disponível. Então, o que fazemos? Em nossa grande sabedoria. Nós restringimos a produção de petróleo doméstico e subsidiamos a importação de petróleo estrangeiro. Quão tolos podemos ser? Sim, senhor. Lemos sobre o enfraquecimento do dólar na troca de moedas. Como se tornou politicamente... desvincular o dólar. E quais são as vantagens e desvantagens de uma moeda estrangeira desvinculada, em comparação com uma moeda estrangeira vinculada? Tornou-se politicamente viável. Deixe-me dizer de outra forma. A única coisa que torna algo politicamente viável é uma verdadeira crise na qual precisamos fazer algo. Somos todos conservadores, nenhum de nós gosta de mudar nossos hábitos, a menos que seja necessário. Por que a saída da Grã-Bretanha do padrão ouro em 1931 torna-se política? Porque não havia mais nada que você pudesse fazer. Estava em um estado desesperado e não podia mais sustentá-lo. Porque o desvincular do dólar em 1971 tornasse politicamente viável. Porque não havia mais nada que você pudesse fazer. Porque havia uma crise mundial e você tinha que fazer algo. E o que tinha que fazer? A única alternativa teria sido ou o controle cambial sobre todos os aspectos das transações internacionais, o que também não teria funcionado por muito tempo, porque os seres humanos são muito engenhosos em encontrar formas de contornar tais controles, graças a Deus. Isso não foi. Então você tinha que fazer isso ou tinha que desafixar o dólar. É isso que o tornou politicamente viável. Por que era desejável fazê-lo? Para garantir que os fluxos de comércio entre diferentes países sejam adequados, é ter uma taxa de câmbio de mercado livre para as moedas. O caso para desvincular o dólar é idêntico
ao caso de não ter controles de salários e preços internamente. Não há diferença em princípio entre congelar o preço do dólar e congelar o preço do petróleo ou de qualquer outro produto. De fato, é fascinante quando se trata de viabilidade política. Quando o presidente Nixon, em 15 de agosto de 1971, desindexou o dólar, ele estabeleceu um mercado livre para o dólar. Simultaneamente, foi na direção oposta, congelando preços e salários domésticos. A sua mão esquerda não sabia o que a direita estava fazendo. Sim, senhor. Mas minha pergunta era que os economistas têm especulado sobre a questão de restabelecer o controle de preços e salários. Acho que você acabou de comentar sobre isso. Gostaria de elaborar um pouco mais sobre isso. Receio que as possibilidades de termos controle de preços e salários sejam, infelizmente, não negligenciáveis. É um dispositivo ao qual os governos recorreram repetidamente para tentar encobrir os efeitos de suas próprias políticas. É oferecido como cura para a inflação. Não é uma cura para a inflação, nunca foi uma cura para a inflação. É uma suposta cura que é muito pior do que a doença, porque seu efeito é reprimir os sintomas, para reprimir as consequências da força mais básica. Eu sempre digo que se você quer analisar o controle de preços e salários, a analogia mais simples que ilustra isso é pensar em uma chaleira no seu fogão, em que há água e a água está fervendo. Tem uma tampa e a água fervente ameaça jogar a tampa para fora. Agora, obviamente, uma coisa sensata a fazer é abaixar o fogo sob a chaleira. Outra coisa que você pode fazer é colocar um tijolo em cima da chaleira. E, ao mesmo tempo, aumentar o fogo. Foi exatamente isso que o presidente Nixon fez em 1971, quando simultaneamente colocou um tijolo em cima da chaleira ao congelar preços e salários e, ao mesmo tempo, lançou uma política monetária e fiscal mais expansiva que aumentou o calor sob a chaleira. E o que aconteceu? A tampa da chaleira explodiu. Você segurou por um tempo, né? Então teve uma inflação de 12%, 13%. Essa tem sido a experiência todas as vezes. Nenhuma. Simplesmente últimos 20, 30 anos, mas por 2.000 anos. O imperador Diocleciano tentou a mesma coisa em Roma há 2.000 anos, com resultados idênticos. Então não tenho nada além de mais uma opinião negativa sobre o controle de salários e preços. Sim, senhor. Bem, eu vi que a ideia de livre comércio permaneceu principalmente como uma ideia pela qual estamos lutando. Vimos que na Europa continental eles a deixam de lado sempre que algumas de suas vantagens econômicas estão envolvidas. Estou muito preocupado com o que acontece com o fazendeiro aqui no Kansas. Tenho sido um residente de longa data e tenho pensado no seguinte: no ano passado exportamos muito grão e foi para a Europa, e acho que 2/3 foram para a Rússia, para os soviéticos. Agora, o que aconteceu que nesses países, nos países compradores, eles tiveram que pagar em sua moeda cerca de 15% a menos do que pagaram um ano antes. Isso foi devido à desvalorização do dólar. Por essa situação, calculo que os russos receberam um bônus de talvez $1,5 bilhão, que a inflação pagou. Em outras palavras, o contribuinte americano. Então, o que você acharia, Dr. Friedman, se alguém surgisse com uma inovação, com uma ideia, para estabelecer uma compensação, uma equalização para esse bônus da desvalorização do dólar para as pessoas que compram em Roterdã, para as pessoas que compram na Rússia? Acho que seria uma ideia muito ruim. Eu diria, Dr. Friedman, que não requereria nenhuma burocracia, seria tratado pelo banco que recebe os pagamentos, e então esse dinheiro poderia realmente ser dado ao agricultor de quem foi tirado. Não foi tirado do couro do fazendeiro. Desculpe-me, o mercado é um mercado.
Sabe, eu não ouvi nenhuma reclamação dos fazendeiros na época de que os preços das fazendas estavam anormalmente altos. E você? O que é isto? Não. Vamos jogar, cara, eu ganho. Coroa, você perde. A agricultura é uma indústria, como qualquer outra indústria. O agricultor é um empreendedor e um homem de negócios. Ele está em um negócio que tem como característica uma renda flutuante. Obviamente, ao entrar nesse negócio, ele leva em conta o fato de que alguns anos sua renda será alta e em outros anos sua renda será baixa. Não acredito que isso seja verdade. Como você disse, que algo foi retirado do bolso do agricultor. Pelo contrário, se considerarmos a experiência dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, tivemos enormes subsídios governamentais ao agricultor que se beneficiará disso. O fazendeiro não se beneficia devagar. Veja, o problema com todas essas coisas, como você está descrevendo, é que elas têm os resultados que as pessoas bem intencionadas que as propõem, intenção de ter. Qual é o efeito de gastar muito dinheiro tentando ajudar o fazendeiro? O efeito disso é, em primeiro lugar, encorajar mais pessoas a serem agricultores do que seriam de outra forma. Em segundo lugar, fazer com que os custos de produção de produtos agrícolas sejam mais altos do que seriam, porque o resultado disso é que se retira o terra da cultivo. Isso tem muitos efeitos colaterais que consomem uma grande parte do ganho. Mas isso não reduz o custo para o contribuinte. O contribuinte paga duas vezes. Ele paga na forma de preços mais altos pelos alimentos do que precisaria pagar e paga novamente na forma de impostos. Agora, no que diz respeito ao caso russo, acredito que é preciso ter muito cuidado aqui. Acho que devemos permitir que os russos comprem livremente todos os produtos agrícolas que quiserem, desde que paguem com o próprio dinheiro do próprio bolso e não os subsidiemos. O verdadeiro problema as respostas erradas, em grande parte, foram complementadas por empréstimos de países ocidentais. Na medida em que esses empréstimos foram feitas por pessoas particulares, eles estão arriscando seu dinheiro. No entanto, na medida em que têm sido garantidos pelo governo, como muitas vezes... Boa tarde. Sou contra isso. Não acredito que devamos garantir empréstimos aos russos. Mas então acho que deveríamos dizer, certo, se os russos quiserem comprar trigo, no que diz respeito ao mercado comum, ou paraíso, protecionismo agrícola em grande escala, como você diz. Eles estão cometendo um erro ao fazer isso. Todos estão prontos. Sofrendo ao pagar um preço mais alto por seus produtos agrícolas do que o necessário. Estamos fazendo isso. Incentivar a redução de suas barreiras, claro, no comércio. Mas acho que você sabe, quantas vezes você e eu ouvimos a história de que há uma reforma governamental específica que não exigirá uma burocracia. Lamento, senhor, não existe tal coisa. Sim, senhor. Mas, Dr. Friedman, há pessoas na agricultura que sentem que os programas agrícolas prejudicam o agricultor americano, mas talvez por uma razão diferente da que o senhor citou na parte formal da sua palestra. O que você diria ao argumento de que alguém na agricultura pode fazer? Que os programas de apoio de preços agrícolas são uma desvantagem para o agricultor, porque um congresso orientado para o urbano aprendeu a usar subsídios agrícolas para aumentar a produção agrícola doméstica, muito além do que o próprio mercado livre teria ditado. Bem, você está levantando, como percebe, uma questão extremamente complexa, que não admite uma resposta de uma ou duas frases. Eu percebo, e não quis, e não quero dizer, sugerir que todos os agricultores, ou todas as organizações agrícolas estão na mesma categoria. Eles não estão. A Federação do Bureau de Agricultura tem sido, na maior parte de sua existência, um defensor firme dos mercados livres na agricultura. Em geral, tem se oposto ao tipo de medidas restritivas e apoios de preços e assim por diante que têm sido seguidos. E eu acredito que o argumento que você faz é válido. É por isso que eu disse anteriormente que, embora o contribuinte tenha pago somas elevadas, não está claro que o fazendeiro tenha se beneficiado. Mas também não está claro que o consumidor está se beneficiando. Porque o que temos feito, em grande parte ao longo dos últimos períodos,
é dispor desses excedentes artificialmente produzidos, não apenas vendendo-os em casa a preços baixos, mas sim distribuí-las no exterior a preços baixos. Portanto, na minha opinião, não é o legislador voltado para as áreas urbanas que tem beneficiado seus eleitores dessa forma. É uma questão muito complicada. Não há dúvida de que a resistência aos altos subsídios aos preços agrícolas aumentou com a presença de uma população urbana cada vez maior e uma representação maior. Veja, eu acho que o que você está descrevendo é uma proposição muito mais geral. Quase toda política governamental pode ter benefícios de curto prazo para pequenos grupos, mas a longo prazo tende a não ajudar ninguém e simplesmente desperdiça o dinheiro. E a razão para isso, em geral, é o tipo de coisa que você está descrevendo aqui. Porque se o governo vai distribuir $1 bilhão, as pessoas gastam $1 bilhão para consegui-lo. Agora, as pessoas que recebem não são sempre as que gastam o dinheiro. Algumas pessoas estão desapontadas, Elas participam de uma loteria. Elas gastam dinheiro na esperança de obter uma medida governamental que as beneficie e perdem. Outras pessoas ganham os prêmios. Mas, em média, o grupo, como um todo, tende a perder. Por que perde? Porque, além do dinheiro que é retirado dos contribuintes, uma comissão é tirada do topo. Pelos burocratas que o recolhem e pelos burocratas que o distribuem. Então, você tira $1 do bolso direito das pessoas para colocar 75 centavos de volta no bolso esquerdo. E esse é o tipo de coisa que você tem no caso dos subsídios agrícolas, na minha opinião. Sim. Infelizmente, é um dos defeitos do nosso sistema político. É que sempre colocamos um secretário do Tesouro e outros altos funcionários do governo em uma posição em que, quando fazem declarações públicas, eles são quase levados. Bem, qual é a palavra que quero usar? Quero usar uma palavra educada? Equivocar? O secretário Blumenthal sabe tão bem quanto você e eu que a inflação não vem dos sindicatos. Isso não significa que os sindicatos não sejam ambiciosos. Claro que são. Mas eles não produzem inflação por uma razão simples. Eles não possuem uma impressora que possa produzir pedaços verdes de papel. A única impressora desse tipo está em Washington. Eu digo máquina de imprimir. Claro que na era moderna fazemos isso de uma maneira mais sofisticada. Usamos contadores, contabilistas e computadores. Mas resulta na mesma coisa. A inflação é feita em Washington, porque somente Washington pode criar dinheiro. E qualquer outra atribuição de a outros grupos de inflação está errado. Os consumidores não a produzem, produtores não a produzem. Os sindicatos não o produzem, cheques estrangeiros não o produzem, importações de petróleo não o produzem. O que o produz é gasto excessivo do governo e criação excessiva de dinheiro pelo governo, e nada mais. Sim, senhor. Antes de aplaudir, deixe-me apontar que a razão pela qual temos muitos gastos impressos e muita impressão de dinheiro é porque vocês querem isso. Você e eu somos cidadãos. Nós dirigimos este país. Se o Congresso tem votado gastos cada vez maiores, por quê? Porque tem sido politicamente rentável para eles fazerem isso. Se eles têm votado por mais gastos e não votado por impostos mais altos para pagar por isso, por quê? Porque tem sido politicamente lucrativo fazer isso. Todos gostaríamos de obter algo sem pagar por isso. Então, o processo político tem levado o Congresso a aumentar os gastos, não aumentar os impostos, e financiar a diferença pelo imposto oculto da inflação. Acho que somos imprudentes, mas não vamos culpar os outros. O problema, sabe, naquela famosa declaração do cartunista, nós encontramos o inimigo e eles somos nós. Sim, senhor. Se reduzirmos nosso governo, tarifas. o que acontecerá com nossos sindicatos? Quais sindicatos? Aqueles sindicatos que estão em indústrias de exportação se beneficiarão. Aqueles sindicatos que estão em indústrias que no momento poderiam ser substituídas por importações, perderiam. Não há uma única afirmação
que se possa fazer sobre os sindicatos, assim como não há sobre qualquer outra organização. O que é verdade é que o livre comércio... Vamos ampliar a sua pergunta, porque não devemos olhar apenas para os sindicatos. Temos sindicatos que são monopólios de trabalho. Também temos monopólios de produtores. Também temos restrições à livre concorrência do lado dos produtores. Não há maneira mais eficaz, na minha opinião, de promover a concorrência. Em comércio livre, se você quiser reduzir o poder de monopólio neste país, a maneira de fazê-lo não é dobrar o orçamento da divisão antitrust do Departamento de Justiça e ter mais processos de 20 anos contra a IBM. A maneira de fazer isso, a forma mais eficaz de fazer isso, seria implementar o livre comércio para que a competição mundial viria a exercer pressão, e isso minaria os poderes monopolistas, tanto dos sindicatos de um lado, quanto dos monopólios industriais do outro. Sim, senhor. Pelo que li e aprendi, pareço sentir mais simpatia pelas suas políticas do que algumas outras, nas suas opiniões, do que as outras. Eu queria saber quais livros ou escritores, além de Adam Smith, como você mencionou, o influenciaram mais nas posições que você defende. Você sabe. Que aprendizados e coisas. Bem, essa é uma pergunta muito interessante e muito difícil de responder, porque realmente não posso responder em termos de um único livro ou de um ou dois livros. Fui formado como economista na Universidade de Chicago, em um excelente departamento de economia, acredito que o maior do país, mesmo antes de eu estar lá. E é interessante que os economistas profissionais, em geral, em seu trabalho profissional, são guiados por um estudo da maneira como o mercado opera. São muito mais simpáticos ao uso do mercado do que a maioria dos outros grupos. Os grandes livros nesta tradição, depois de Adam Smith, é claro, são as obras de David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, e chegando aos dias atuais, Frank Knight, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Você tem uma grande série de livros. E no Reino Unido, Lionel Robbins, John Dukes. É muito difícil nomear apenas um ou dois. Acho que um dos livros mais importantes que influenciou muitas pessoas, incluindo a mim, foi o livro de Friedrich Hayek, O Caminho para a Servidão, publicado em 1944, e continua a ser um livro poderoso e convincente sobre o que penso ser, não tanto na área do livre comércio, mas no problema mais amplo, o grande problema do nosso tempo. Sim, senhor. Na sua palestra formal, você mencionou os dólares e o iene, e como eles deveriam tentar se igualar. Quanto tempo isso levaria? E o que dizer do trabalhador siderúrgico que está agora sendo demitido? O que acontecerá com essa pessoa? Bem, em primeiro lugar, leva um período muito curto de tempo. O mercado cambial, ele é um mercado muito livre e volátil. Com relação ao trabalhador siderúrgico que é demitido, esse é um problema que não deve estar relacionado ao comércio internacional. Queremos ter uma economia e uma sociedade nas quais há flexibilidade, nas quais as pessoas passem a produzir um produto diferente se a demanda mudar. Se o público, em geral, de repente decidir que gostaria de comprar um tipo de roupa em vez de outro tipo de roupa. Se as pessoas decidirem que não querem cortar o cabelo, o que deve ser feito com os barbeiros desempregados? E assim por diante. E a resposta, acredito, é que, em primeiro lugar, agora temos mecanismos, na minha opinião, um conjunto indevidamente complexo e extenso de mecanismos para cuidar das pessoas que estão temporariamente deslocadas, por este motivo. Na minha opinião, nossos mecanismos atuais são imprudentes. E o que deveríamos ter, deste ponto de vista, é uma provisão geral em todo, para garantir que ninguém esteja em dificuldades. Um trabalhador metalúrgico pode realmente ser um problema. Outro pode ter fontes imediatas de renda que o substituam. Não deveríamos ter nenhum programa para trabalhadores metalúrgicos. Não deveríamos ter nenhum programa para barbeiros. Se vamos ter um programa, devemos ter um programa para ajudar qualquer pessoa que esteja em dificuldade. Eu discuti isso detalhadamente, em conexão com propostas para um imposto de renda negativo em outro lugar. E, na minha opinião, isso seria uma solução eficaz e ampla para o problema. Sim, senhor.
Eu diria que vamos ter que encerrar isso. Vamos fazer desta a última pergunta, se pudermos. Acabei de perceber no meu relógio que estamos passando do tempo. Eu diria que ela influenciou muitas pessoas aqui. E, embora seu discurso possa ter sido alarmista, parecia haver bastante credibilidade nele. Eu poderia comentar em relação a... o que você sente? Claro, há muito mérito na posição que ela estava tomando. Uma das razões... Mas você deve distinguir claramente entre ser a favor da livre iniciativa, o que eu sou, e ser a favor de negócios, o que eu não sou. Essas são de duas coisas diferentes. A razão pela qual sou a favor da livre iniciativa, a razão pela qual sou a favor de um mercado livre a nível político, é principalmente porque acredito que o problema neste mundo é evitar uma concentração de poder, ter uma dispersão de poder, que a menos que tenhamos uma dispersão de poder, não conseguiremos manter uma sociedade livre. Agora a Jane Fonda está certa, que se tivermos um sistema no qual o governo está em posição de conceder grandes favores, e realmente os concede, é da natureza humana que as pessoas tentem conseguir esses favores. Se essas pessoas são grandes empresas como a indústria do petróleo, do automobilismo ou do aço, ou se são pequenas pessoas como os fazendeiros que dirigem tratores por Washington, ou se são representantes de outros grupos especiais. E, na minha opinião, a única maneira de evitar isso e garantir que as empresas operem no interesse público é forçá-los a engajar-se em competição uns com os outros. Então, ela está certa, na medida em que diz que há um grande perigo de ter grandes, pequenas e médias corporações exercendo influência indevida sobre o governo, onde pessoas como Jane Fonda erram em não reconhecer qual é a resposta. Que a chave para um grande governo é ter um governo maior, só que com eles no comando, em vez das pessoas que o dirigem agora. Mas, na minha opinião, a única cura Eficaz. é reduzir o alcance do governo, tirá-lo dos negócios. Se o governo for proibido de se envolver em atividades que possam beneficiar grupos especiais. E esses grupos especiais não terão nenhum incentivo para ir a Washington. Por exemplo, sonhar com o ideal. Suponha que pudéssemos ter uma emenda constitucional proibindo o Congresso de fazerem quaisquer leis impondo tarifas. Bem, haveria muitos lobistas em Washington que perderiam seus empregos da noite para o dia. Isso reduziria o incentivo para as corporações tentarem afetar o governo e de maneira semelhante ao longo do tempo. Portanto, devemos separar o diagnóstico e o problema da cura. E acredito que essa é a área na qual ele provavelmente engana o público. Quero dizer mais uma coisa. Se você tem a escolha entre um grande governo e uma grande empresa, há uma diferença importante. Nenhuma grande empresa, seja a General Motors, ou a US Steel, ou qualquer outra, pode tirar $1 de você, a menos que você pague voluntariamente e ache que está recebendo o valor do seu dólar em troca. A General Motors não pode enviar um policial para tirar dinheiro do seu bolso. Só pode obter dinheiro de você na medida em que produzir um produto que você considere valer a pena comprar. Pode indiretamente tirar dinheiro do seu bolso, influenciando o governo a impor tarifas sobre carros estrangeiros. É por isso que não deveríamos fazer isso. Mas no mercado, nenhum negócio, por maior que seja, pode tirar dinheiro de você, exceto fornecendo algo que você valoriza em troca. Isso dificilmente acontece com o governo. Um governo grande pode enviar um policial e tirar dinheiro do seu bolso. Quer você acredite que está recebendo o valor do seu dinheiro ou não, essa é uma diferença enorme. É uma diferença entre liberdade e coerção. E é uma diferença que só podemos manter se reduzirmos o tamanho, o escopo e o papel do governo. Obrigado.